todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Estamos mais uma vez na Cantina Democrática do Molossi, aqui no Santa Quitéria, para tratar sobre saúde pública e política com um grande conhecedor do tema. Médico pediatra, foi deputado estadual constituinte, presidiu a Fundação Nacional da Saúde e também coordenou o Departamento de Economia da Saúde do Ministério desta mesma pasta. Hoje em dia é presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini do PDT. É com muito prazer que eu recebo o Dr. Haroldo Ferreira. Seja bem-vindo, doutor. Ok, Dudu, é um prazer estar aqui nesse canal e principalmente para discutirmos e, se possível, aprofundarmos algumas questões sobre esse tema tão importante de toda a sociedade brasileira, que é a questão da saúde. Exatamente. Então, já para a gente continuar no andamento da entrevista, doutor, desde quando você atua na rede pública de saúde, né? E também gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o SUS, qual que é a importância do SUS para um país com as dimensões, com o tamanho do Brasil, e ainda mais se você puder fazer um paralelo entre o SUS, a criação dele, junto com a reforma sanitária brasileira. Por favor. Ok, Dudu, acho que é um tema bem extenso, mas, como eu estava dizendo, bem interessante. Acho que a primeira coisa que nós teríamos que fazer seria definir o que é saúde, né? Sob o ponto de vista da sociedade, sob o ponto de vista da população. Quer dizer, saúde nada mais é do que qualidade de vida. Condições de saúde. Para que uma sociedade tenha boas condições de saúde, ela tem que ter boa condição de vida, boa qualidade de vida. Tem que ter emprego, tem que ter salário justo, tem que ter condições de transporte, tem que ter condições de educação, principalmente, né? E tem que ter condições de trabalho e salário justo. Acho que essa é a primeira condição básica para que uma pessoa tenha uma boa condição de saúde num determinado país. Considerando já que nós estamos falando sobre a questão da saúde aqui em Curitiba e no Brasil, para que a gente tenha boas condições de saúde da nossa população, a primeira coisa que nós temos que atacar no nosso país é a desigualdade social. É a desigualdade de renda, é a concentração de renda, é a exclusão de pessoas, é esse alto nível de desemprego que existe hoje, que exclui as pessoas, como eu já disse, de uma boa qualidade de vida. Voltando ao tema da origem da questão do SUS, o SUS, na verdade, é uma política que foi conformada na Constituição de 88, né? Mas muito baseado no histórico da reforma sanitária brasileira. A reforma sanitária brasileira, através de várias conferências nacionais, e aí aparece muito a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, através de grandes sanitaristas. Eu lembro que, como grande referência nossa, mais moderna, por exemplo, Sérgio Arouca, um grande sanitarista, que através das conferências levou uma série de subsídios para a conformação do SUS, do Sistema Único de Saúde, público, gratuito e universal. E no Brasil com uma particularidade, aberto para a possibilidade de participação da parte privada na prestação de saúde. Então o SUS é a maior política social do Brasil, de inclusão social. O SUS tem um papel fundamental, embora tenha muitas coisas que nós precisamos ainda melhorar, que nós precisamos avançar, mas o SUS é a grande política social de inclusão no Brasil. E hoje o sistema público gratuito e universal maior do mundo, em função da nossa população de 210 milhões de pessoas, onde a gente sabe que 75% dessa população é SUS dependente. Exatamente. E além de tudo, doutor, é interessante a gente traçar um paralelo, porque embora exista muita crítica ao SUS, aí eu gostaria de chamar a comparação com um país, por exemplo, como o Chile, que tem tudo privatizado, inclusive a sua parte de saúde pública, e que agora o povo acordou para isso lá e está reclamando. Então, aproveitando esse engate,
eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre gestores públicos que visam acabar terceirizando ou privatizando a área de saúde, colocando sob a responsabilidade de organizações sociais, por exemplo. Isso é prejudicial ou benéfico para a população? Olha, eu acredito o seguinte, embora o SUS esteja aberto pela Constituição para a iniciativa privada, né, eu entendo que a saúde pública, gratuita, universal, ela, na sua atividade fim, ela é uma atividade pública. Então, a sua terceirização, com certeza, ela traz uma série de problemas e uma série de gastos financeiros que acabam prejudicando a boa atividade do SUS e o bom desenvolvimento do SUS. Vejamos aqui, por exemplo, Curitiba hoje. O prefeito Rafael Greca, através da sua administração, está fazendo um esforço muito grande para privatizar as unidades de pronto atendimento, as UPAs de Curitiba, repassando a atividade hoje, que ela é gerida através da fundação estatal, municipal, através de organizações sociais privadas, portanto terceirizadas. Essa fundação municipal que tem em Curitiba, ela é da máxima importância. Ela faz a gestão da urgência e emergência em Curitiba, desde a parte dos acidentes, a parte dos traumas e todas as outras questões de urgência e emergência clínica. É um serviço de referência no município de Curitiba. E eu entendo, tomando isso já dentro da sua pergunta, para algo que nos afeta diretamente aqui em Curitiba, eu creio que essa terceirização das unidades de pronto atendimento aqui em Curitiba essa privatização não será benéfica para o atendimento à população de Curitiba. E você está trabalhando, até hoje atende na UPA do Cajuru, correto, doutor Haroldo? Exato. Na sua visão, como é o atendimento de saúde pública para a sociedade curitibana, para o cidadão curitibano? Nós estamos em um nível bom, razoável, ruim, comparativamente a outras capitais do Brasil? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que nós considerarmos a realidade brasileira, Curitiba dispõe sim de um bom sistema público de saúde, né? Desde a sua atenção básica, né, até o seu atendimento de urgência e emergência e também no serviço de alta complexidade. Aí incorporando no SUS, como eu havia dito, os hospitais públicos, como o HC, como o Hospital do Trabalhador, como também os hospitais privados. Nós temos excelentes hospitais privados em Não Curitiba, só em Curitiba, na região também. Na região também, né? Filantrópicos como o próprio Hospital Evangélico, que atende na sua grande maioria pacientes do SUS. Então, eu acredito que Curitiba tem um bom sistema público de saúde, né? Atende muito bem a sua população e nós temos que preservar esse sistema público. Né? Eu, por exemplo, trabalho desde o ano 2000, portanto, há 20 anos no sistema público de saúde de Curitiba. Né? Atualmente, eu trabalho na UPA Cajuru, né? Atendo urgência e emergência em pediatria, desde que abriu a UPA Cajuru em 2007. Portanto, já são 13 anos. É uma unidade de saúde que tem um excelente atendimento para a sua população, tem o papel de atender as urgências e emergências, estabilizar os pacientes, e desde que eles possam ter alta, eles ficam em observação rápida na UPA, dentro de 24 horas, e se o problema não pode ser resolvido dentro dessas 24 horas, eles são referenciados através da central de leitos, que é um instrumento de gestão para os hospitais de Curitiba e mesmo até da região, Campo Largo, Campina Grande do Sul, onde pacientes de Curitiba e da região podem ser encaminhados. Exatamente. E doutor, avançando, de 1992 a 1993 você teve uma experiência dentro da FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde. Você
poderia explicar um pouquinho para nós, para quem não conhece também, o que é a FUNASA, qual que é a importância dela e como foi a experiência de ser presidente desse órgão? Olha, a Fundação Nacional de Saúde hoje já não tem aquele poder de gestão que tinha à época, né? Eu fui presidente da FUNASA no governo do presidente Itamar Franco, que eu considero uma das maiores referências públicas, né, de seriedade, honestidade e de compromisso social, o ex-presidente Itamar Franco. Saudoso Itamar. Saudoso Itamar Franco, né? Um homem muito sério. E eu fui presidente da FUNASA na época do seu governo. A FUNASA, na ocasião, ela era o braço operacional do Ministério da Saúde. Ela tinha um orçamento, na época, de 3 a 5 bilhões de dólares, que era um orçamento, inclusive, um pouco maior do que o orçamento do Estado do Paraná, na época também presidido pelo ex-governador Roberto Requião. Foi uma experiência muito interessante, uma experiência muito grande, e na ocasião nós pudemos avançar muito sobre a questão do desenvolvimento da epidemiologia no Brasil e dentro do próprio Ministério da Saúde. Hoje nós estamos vivendo aí uma emergência mundial através da Organização Mundial de Saúde, mesmo o Ministério de Saúde do Brasil agora decretando emergência pela questão de uma virose, né, o coronavírus, que apareceu através de uma mutação viral na China e que corre o risco, né, o mundo todo corre o risco de passar por uma situação epidemiológica muito grave, né? Então, às vezes as pessoas pensam que o SUS é só atender as fraturas, as doenças, os internamentos. O SUS vai muito mais além do que isso, né? Quando você fala no processo todo das campanhas nacionais de imunização, de vacinação, as pessoas não se atinam que isso aí é SUS, né? A questão agora da vigilância epidemiológica que eu estava dizendo, né? Portos, aeroportos, e você fazer toda uma estratégia de inteligência. A epidemiologia é a inteligência da saúde, né? Toda uma estratégia de inteligência que você precisa ter profissionais da melhor qualidade para você pensar no quê? Na defesa sanitária de uma população. Então, na ocasião, quando eu fui presidente da FUNASA, nós investimos muito na ocasião nessa questão do desenvolvimento da epidemiologia no Brasil, nos estados e nos municípios, num processo de descentralização, né? Principalmente no processo de imunização da sociedade brasileira contra as principais doenças da época, né? Rubéola, sarampo e tantas outras que através de um processo de desenvolvimento de vacinas, e na época, Dudu, era tão interessante, a gente fazia diferente hoje. Quando a gente comprava vacinas do Instituto Pasteur, por exemplo, da França, nós fazíamos um contrato de compra durante 3, 5 anos que envolvia milhões de dólares, mas dentro do contrato estava embutido a questão, por exemplo, do repasse da tecnologia, para que a gente, dentro dos próximos anos, pudesse ser autossuficiente na produção dessas vacinas, né? E tanto é que, através da Fiocruz, Instituto Butantan em São Paulo, mesmo o Tecpar aqui no Paraná, né, muitos recursos foram repassados e foram desenvolvidos técnicas, tecnologias, e hoje o Brasil é autossuficiente praticamente em quase todas essas vacinas, em função de políticas que você exigia. Por um lado, você comprava, mas você exigia a incorporação da tecnologia nesses processos todos, né? E também na ocasião, a própria Fundação Nacional de Saúde era responsável também por todo esse cuidado sanitário, epidemiológico do Brasil, né? Que depois foram se dividindo, saúde indígena, por exemplo, área de engenharia, de saúde pública, de saneamento básico, tão importante para a saúde da população, principalmente a nossa população
que mora mais nas regiões periféricas e mais distantes e que tem uma vida menos favorecida. Então a Fundação Nacional tratava de todas essas questões, né? As doenças nas regiões mais pobres e mais distantes do Brasil, como na época do Nordeste, a região Norte, mesmo a região Centro-Oeste. Então foi muito importante, foi uma experiência muito grande e muito interessante, porque como era uma ação e uma atividade de saúde pública nacional, você acaba adquirindo uma grande experiência e uma expertise sobre a política nacional de saúde, né? Isso reflete numa luta pela política no nosso estado do Paraná e também nos nossos municípios e principalmente agora Curitiba, onde a gente atua mais diretamente. Exatamente. E doutor Haroldo, rapidamente, né, passando do assunto da saúde, indo um pouco para a política também, você falou que fez parte do mandato do presidente Itamar Franco e teve um outro grande brasileiro também que participou desse governo e que eu acho que na época, na realidade, era governador do Ceará, que é o Ciro Gomes. Eu fiquei sabendo que existe um episódio seu enquanto presidente da Funasa e o ex-governador Ciro Gomes. Você poderia contar esse episódio para a gente, por favor? Dudu, essa é uma situação tão interessante que eu guardo com muito respeito e fiquei muito feliz, já indo um pouco para a política e para a questão partidária, quando o Ciro Gomes veio para o PDT. Né? Esse evento que você se refere, que às vezes quando eu tenho oportunidade eu falo isso com muito carinho, né? Foi quando eu conheci pessoalmente o Ciro Gomes. Ele era governador do Ceará, muito jovem, né? E foi no advento da epidemia de cólera no Brasil. A cólera entrou pelo Rio Solimões, pelo norte do Brasil, né? E foi para todo o Brasil. E na ocasião, como presidente da Funasa, eu fui coordenador nacional da prevenção e do combate à cólera no Brasil, né? E tivemos uma oportunidade porque ali no Ceará e principalmente em Fortaleza, a cólera pegou muito forte, né? Nas regiões ribeirinhas ali daqueles rios que tem em Fortaleza, né? E a população mais pobre, mais carente e ribeirinhas estavam sofrendo muito, inclusive epidemiologicamente, além da doença, óbitos, e estava um caos isso no Ceará. Eu recebi em Brasília, na ocasião, a secretária de saúde do Ceará, a Ana Maria, uma pediatra também, epidemiologista, do melhor preparo possível na área de saúde pública, e quando levou o problema da questão da epidemia de cólera no Ceará, né? E aí nós formulamos um projeto, né, de controle da cólera no Ceará, principalmente em Fortaleza. E levamos essa proposta para o governador Ciro Gomes. Ele nos recebeu numa manhã, nós apresentamos o projeto para ele, ele concordou com o projeto e sugeriu que nós colocássemos esse projeto já em ação em Fortaleza. E aí eu perguntei para o governador, né? Falei, governador, claro que isso tem custos, né? Sabe? Saúde não tem preço, mas ela tem custo, né? Como que o governo estadual se dispõe a participar desse processo de custos desse projeto que nós vamos implantar aqui? Aí o governador, muito jovem, né, me falou assim, me tratou como presidente da Funasa, né? Falou, presidente, vamos combinar para ser bem rápido e nós começarmos a trabalhar, tá? Cada dólar que o Ministério da Saúde colocar aqui no projeto, eu coloco 2. Porque na época se falava muito em dólar, né? Tudo era dolarizado. Então, ele falou, não, cada dólar que o Ministério colocar, eu coloco 2. Está bem assim, presidente? Eu falei, está ótimo, presidente. Ele falou, então está encerrada a sessão, vamos ao trabalho. Então eu fiquei muito fã do Ciro desde essa época, né? E fizemos todo o projeto, desenvolvemos o projeto, né? O Estado do Ceará realmente cumpriu os 2 dólares e 1 dólar do Ministério da Saúde. Então é um fato muito interessante, mas naquela época já se demonstrou quem era o Ciro Gomes, né? Que depois foi ministro da Fazenda, no próprio governo Itamar, né? No próprio governo Itamar, né?
E é uma grande figura, inclusive, do nosso partido, que a gente respeita muito, uma pessoa muito inteligente, né? Tem uma proposta econômica, social muito importante para a sociedade, no sentido de combater as desigualdades, mas também o país crescer, desenvolver, né, numa visão mais nacionalista. Um projeto, né, de fato. Um projeto nacional de crescimento e de incorporação, de inclusão das pessoas, né? Tá? Então, muito interessante. Porque você é uma figura muito conhecida em nível estadual e mesmo federal, né, nacional, por que não dizer. E eu gostaria de saber como foi o caminho, como foi esse trajeto de um médico pediatra para fazer parte desse mundo da política. O que te motivou? Por que você escolheu esse mundo todo? Na verdade, Dudu, isso vem do banco escolar, né? Uhum. Isso vem da vida acadêmica já, eu sou médico formado aqui pela nossa Universidade Federal do Paraná, né? E enfrentamos, na ocasião, inclusive, grandes lutas pela democratização no Brasil, né? Na época vigia a ditadura militar, né? E pegamos principalmente 68, 69, o governo Médici, que foi o governo da maior repressão, né? Contra a sociedade, com relação aos direitos, ao direito à liberdade de ir e vir, de se manifestar, né? Então, na verdade, a nossa luta vem desde essa época estudantil, né? Aí me formei na universidade e resolvi fazer pediatria e fiz residência médica aqui no nosso Hospital de Clínicas, né? Tá? E como eu sou de uma família de origem humilde, sempre estudei em escola pública, inclusive na universidade, quando eu terminei a minha residência, eu resolvi ir para o interior, né? E tentar devolver um pouco para a nossa sociedade tudo aquilo que eu recebi do setor público brasileiro, inclusive para me formar médico, né? Atuei alguns anos em Francisco Beltrão, onde também acabei participando um pouco da atividade política, né? Acabei me elegendo deputado estadual lá pela região, que foi na época, inclusive, da Constituinte, né? Aí eu acabei sendo o relator da Ordem Econômica e Social e fui o relator do capítulo da saúde na nossa Constituinte estadual, né? Mas, na verdade, eu não me considero um político profissional, né? E acho que o político não deve ser profissional. Acho que isso é mais uma missão mesmo, ela é temporal, né? Na verdade, eu sou um médico, né? Eu digo sempre o seguinte, eu sou um médico que faz política, eu não sou um político que faz medicina. Tanto é que nunca abandonei a atividade médica, né? Até hoje, espero, enquanto eu tiver saúde e condições, continuar atendendo a nossa população. E isso é tão interessante, Dudu, que no último plantão que eu fiz agora, na segunda-feira à noite, eu atendi uma criança que veio do interior, do Paraná, veio de Guaíra. Veja a discrepância e uma série de questões que a gente precisa acertar na saúde pública do Paraná, e dentro do SUS. Uma criança que veio de Guaíra, tá, para fazer uma consulta de otorrinolaringologia, como disse a mãe, porque tem carne esponjosa no nariz, quer dizer, adenoide. Então, e uma criança especial, tá, que acabou vindo, fica nessas pensões aqui em Curitiba, tá? Pensões que já foram utilizadas por muitos políticos e que já elegeram muitos políticos por conta desse assistencialismo. Quando você deve, enquanto político, enquanto deputado, enquanto gestor, fortalecer os sistemas de saúde locais para que uma pessoa, uma criança, uma família não tenha que sair de Guaíra para Curitiba para fazer uma consulta de otorrino, tá? Para depois marcar uma data para uma eventual cirurgia, tá? Acontece que essa criança acabou fazendo uma crise convulsiva aqui em Curitiba e acabou indo para a UPA, né? Onde eu faço urgência e emergência em pediatria e atendi essa criança. Até discuti com a família, poxa, mas é um absurdo, né? Você ser obrigado a vir de Guaíra
Para Curitiba, quer dizer, Guaíra já é uma cidade que tem condições de você ter um serviço de referência em otorrinolaringologia, né? Tem Toledo, que é próximo, que pode servir como uma referência, né? Então nós precisamos aí, ao mesmo tempo que a gente considera o SUS como uma grande política de saúde nacional, que inclui, ela também tem muitas coisas que você precisa resolver, a sua regionalização, resolver os principais problemas de saúde da população próximo de onde as pessoas moram, né? Você vai estar trazendo conforto, segurança para essas pessoas, para essas famílias, e vai diminuir o custo da saúde, porque eu repito aqui, saúde não tem preço, mas ela tem custo. Então você precisa de uma excelente gestão, otimizar o máximo possível a utilização desses recursos em prol da própria sociedade e das pessoas que precisam desse sistema público gratuito e universal do Brasil.